Olá, para começarmos a nossa jornada pelo direito internacional privado, precisamos desconstruir a ideia de que a Idade Média foi apenas um período de trevas e vácuo jurídico. Na verdade, foi o cenário perfeito para o nascimento dos maiores dilemas que estudamos hoje na Faculdade de Direito. Tudo começa com a queda do Império Romano do Ocidente em 476 a.C. Roma tinha um sistema muito bem resolvido, o Ius Civile para os cidadãos romanos e o Ius Gentium para os estrangeiros. O Ius Gentius era uma lei material, ou seja, Roma criava regras específicas para lidar com quem vinha de fora. Mas, com as invasões bárbaras, esse mundo desmoronou. Os povos germânicos, como os francos, visigotos e lombardos, não entendiam o direito como algo ligado ao território onde você pisa, mas sim quem você é. Então é aqui que surge o princípio da personalidade das leis. Imagine o seguinte, que a lei não estava no chão do feudo, ela estava carregada no sangue de cada indivíduo. Se você fosse um romano vivendo em terras dominadas pelos francos, você continuaria sendo julgado pelas leis romanas. Já o seu vizinho, se fosse franco, seria julgado pelas leis francas, mesmo que você estivesse na mesma rua, sob o mesmo teto. Era o que os juristas chamavam de sanguis regio actum, ou sangue regio ato. Mas é exatamente aqui que surge o germe do conflito, que fundamenta o nosso direito internacional privado. O que acontecia quando um franco decidia se casar com uma romana, ou quando um visigoto vendia um cavalo para um lombardo? Como não havia uma lei única para o território, os juízes da época foram forçados a criar os primeiros critérios de conexão da história. Eles precisavam decidir qual lei venceria o impasse. No caso do casamento, por exemplo, a solução primitiva era aplicar a lei do marido. Em contratos, muitas vezes prevalecia a lei do devedor. Essas foram as primeiras tentativas da humanidade de resolver o que chamamos de conflito de leis no espaço. Sem um império centralizado para ditar as regras, o direito teve que aprender a conviver com a diversidade. E é nessa mistura de povos e costumes que o direito internacional privado começa, de fato, a ganhar vida. Se o que vimos até agora era o caos da personalidade das leis, no século XI o direito vive um verdadeiro renascimento. O grande ponto de virada foi a redescoberta do Digesto de Justiniano, uma parte fundamental do Corpus Juris Civilis. É neste contexto que a Universidade de Bolonha se torna o epicentro jurídico do mundo. Lá surgiram os glosadores, liderados por nome como Marcúcio. Eles faziam anotações, as famosas glosas, nas margens dos textos romanos para adaptá-los à realidade medieval. Mas o grande divisor de águas para o nosso tema surge um pouco depois, com os comentadores e um nome que todo estudante de direito internacional privado precisa anotar: Bartolo de Sassoferrato. Bartolo viveu no século XIV, uma época em que as cidades e estados italianos como Veneza, Florença estavam em pleno auge do comércio. O problema era que cada cidade tinha suas próprias leis, chamadas de estatutos. Então imaginem a confusão. Um mercador de Florença morria em Veneza deixando bens em Genova. Qual lei aplicar? Para resolver isso, Bartolo e seus colegas desenvolveram a teoria dos estatutos. Eles dividiram as leis em duas grandes categorias, uma técnica que usamos até hoje. Primeiro, os estatutos reais. Eles eram ligados ao território e às coisas, os bens. Se o litígio fosse sobre uma terra em Bolonha, aplicava-se a lei de Bolonha. Ponto final. Era o império da territorialidade. Segundo e mais importante, os estatutos pessoais. Estes eram ligados à capacidade e ao estado da pessoa. Bartolo defendeu que estas leis seguiam o indivíduo como uma sombra, mesmo fora da sua cidade natal. Se uma cidade de Milão fosse considerada maior de idade por sua lei de origem, ele deveria ser tratado como tal em qualquer outra cidade. Aqui nasce o método da remissão. Pela primeira vez, o juiz entende que a sua função não é apenas aplicar a sua lei local, mas sim analisar o caso e remeter a solução para o ordenamento jurídico mais adequado. Bartolo não apenas resolveu brigas entre cidades italianas, ele lançou as bases da soberania e da comunidade jurídica que permite que hoje um contrato assinado no Brasil tenha validade na China ou na Europa. Ele transformou o direito em uma ferramenta de conexão entre mundos diferentes. Enquanto os doutores de Bolonha estavam mergulhados nos livros e nas glosas, o mundo real fervilhava nas grandes feiras medievais de Champagne, Lyon e Flandres. Se a parte 2 nos deu a técnica acadêmica, a parte 3 nos dá o direito na prática. Nesse cenário, surgiu o que chamamos de Lex Mercatoria,
Imagine um sistema jurídico que não foi imposto por um rei ou por um papa, mas sim criado pelos próprios mercadores. Eles viajavam por toda a Europa e não podiam perder tempo com tribunais lentos ou burocracias locais. Eles precisavam de um direito que falasse a língua do lucro e da rapidez. A grande diferença aqui era a flexibilidade contra o formalismo. O direito romano clássico era extremamente rígido e cheio de rituais. Já a lex mercatoria focava na boa-fé e na equidade. O que valia era a palavra dada e o costume do comércio. Se um mercador descumprisse um trato, ele era banido da comunidade. Uma sanção muito mais eficaz na época do que qualquer multa. É aqui que consolidamos diversos conceitos. Um dos principais é a regra do locus regi actum, ou seja, a lei do lugar da celebração rege o ato. Se você assinasse um contrato em uma feira na França, por exemplo, não importava se você era italiano ou alemão. As regras daquela feira e daquele local é que davam validade ao negócio. Isso trazia uma segurança jurídica absurda para a época, porque o comerciante sabia exatamente a qual regra estava submetido no momento da troca. Além disso, as corporações de ofício e os consulados de mercadores criaram suas próprias jurisdições. Eles tinham seus próprios juízes, que eram especialistas em comércio, e não apenas em leis genéricas. Essa autonomia foi o primeiro grande passo para o que hoje conhecemos como o direito do comércio internacional e a arbitragem. A Idade Média provou que, quando o Estado é fragmentado, a autonomia privada e os costumes encontram um caminho para fazer o mundo girar e as fronteiras desaparecem. Passarmos pela confusão das leis bárbaras e pela técnica das universidades italianas, precisamos falar sobre a força que mantinha tudo isso unido, a Igreja Católica. O direito civil era um verdadeiro mosaico. Fragmentado entre feudos e cidade, o direito canônico era o único sistema universal da Europa medieval. Ele não cuidava apenas da religião, ele regia a moral, o casamento e as sucessões. Se você casasse em Portugal ou na Polônia, as regras básicas eram as mesmas. Essa unidade, ela foi fundamental para que o direito internacional privado não se perdesse em um caos total, oferecendo uma base comum de valores para todo o continente. Mas a contribuição mais fantástica da Igreja foi o racionamento processual. Antes da influência dos tribunais eclesiásticos, o direito ainda convivia com métodos bárbaros, como os ordalhos, os famosos juízes de Deus. Para provar a inocência, a pessoa tinha que colocar mãos em água fervente ou vencer o duelo. A Igreja combateu isso introduzindo a documentação escrita, o depoimento de testemunhas e a análise lógica das provas. Essa busca pela verdade real e não apenas pela mágica do combate é o que permitiu que os juízes de diferentes regiões pudessem confiar uns nos outros e aplicar leis estrangeiras com segurança e justiça. Para encerrarmos o nosso vídeo, fica o convite para mudarmos o nosso olhar. A Idade Média está longe de ser a Idade das Trevas, que muitos pintam. Para nós juristas, ela foi um verdadeiro berço da soberania e da coexistência de ordenamentos.